Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games e hoje trazendo mais um vídeo de análise dos episódios de Haikyuu to the Top. Hoje vamos falar sobre o episódio 15 que se chama Encontrar e que foi bastante controverso. Antes de começar a falar sobre o episódio em si, quero dar dois recadinhos rápidos. O primeiro é aquele de sempre, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e principalmente compartilha esse vídeo com seus amigos, com o papai, com a mamãe, no Facebook, no Instagram, no Twitter, marca a gente que a gente reposta lá no grupo do Zap Zap dos seus amigos, que vai ajudar muito o nosso trabalho. E o segundo recado é que no primeiro link da descrição eu vou deixar a minha página do Apoia-se. O Apoia-se ele é uma plataforma de financiamento coletivo que, caso você goste do meu trabalho e você queira me ajudar a manter esse projeto, manter esse canal aqui funcionando, para que eu possa continuar trazendo mais e mais conteúdo, vai lá, dá uma olhadinha no primeiro link, vê se você sente vontade de me apoiar financeiramente de alguma maneira, mas, pelo amor de Deus, não vai fazer nenhuma dívida, né? É importante que você não se endivide e tá tudo bem. Mas se não puder, só o compartilhamento já ajuda deveras. Bom, então vamos começar falando sobre esse episódio aí que tá todo mundo comentando, não pelo melhor motivo, que começa nos bastidores deles, né? Porque basicamente alguns rumores que surgiram na internet, tá? Eu não consegui confirmar essa informação de maneira oficial, até porque acho que nenhuma página oficial de Haikyuu vai confirmar esse tipo de informação, mas um perfil no Twitter chamado Purple Gaff, ele trouxe algumas informações bem relevantes pra gente, e que basicamente esse episódio em si, majoritariamente, foi feito terceirizado em outro estúdio. E que quem teria produzido esse episódio é um estúdio menor chamado Fortune. Pra quem não sabe, Haikyuu é produzido desde a sua primeira temporada pela Production IG. É o mesmo estúdio que produz desde a primeira, segunda, terceira, quarta temporada pelo mesmo estúdio, e que nesse episódio em específico ele foi produzido pela Fortune. E esse Purple Gaff ele ainda pontua o quão abençoado é Haikyuu, porque basicamente no Japão os estúdios eles tendem a terceirizar muitos dos seus episódios no meio de uma temporada. E a última vez que isso aconteceu com Haikyuu foi no episódio 15 da primeira temporada, ou seja, há 3 temporadas atrás ele havia terceirizado um episódio, o que não acontecia, né? Então basicamente tudo ficava dentro da Production ID e que nesse caso em específico acabaram terceirizando, e que geralmente isso acontece quando a Production ID está com uma demanda grande de trabalho e que está focando todo o seu esforço em trabalhar da melhor maneira com os outros episódios. Eu imagino que, por mais que a reclamação do pessoal seja de fato completamente justa nesse caso aqui, é importante salientar que, de qualquer maneira, haveriam episódios ruins, haveriam episódios feios, porque nenhuma temporada de nenhum anime vai ser imune a isso, justamente porque lá no Japão eles têm a cultura de separar o episódio por pequenas equipes, né, dentro da Production ID, e que esse episódio, o episódio 15, acabou indo para um outro estúdio. É uma pena porque a gente acaba perdendo aí basicamente um episódio com cenas maravilhosas, com acontecimentos maravilhosos e que não foram produzidos da melhor maneira, né? Mas o ponto positivo fica para que os outros episódios sejam ainda melhor, né? Mostra que talvez a Production ID esteja comprometida em entregar os próximos episódios da melhor maneira possível, com a melhor qualidade possível. Então vamos aguardar. Então esse foi só o contexto do que aconteceu. Basicamente o episódio 15 foi terceirizado para um outro estúdio que não era a Production ID, porque eles estavam com uma demanda muito grande de trabalho, e isso deve ter sido devido ao Covid-19, e mais que no próximo episódio e nos próximos episódios tudo deve voltar à normalização. Bom, então depois dessa introdução bem comprida, né, vamos finalmente voltar a falar sobre o episódio 15, Encontrar, que já havia me deixado preocupado essa semana, porque as contas oficiais de Haikyuu, eles soltam algumas imagens do episódio da semana, né, como uma base de preview, uma base para já ir dando aquele esquenta, e quando eu fui bater a cena do episódio com o respectivo capítulo do mangá, eu percebi que eles já estavam meio que acelerando um pouco o processo. Eu acabei, como eu falei na última análise, o episódio anterior ele tinha acabado no capítulo 253. E as imagens que eles soltaram batiam com capítulos muito à frente, né? Então, basicamente esse episódio ele adapta o capítulo 254 até metade do 260. Ou seja, 6 capítulos e meio. É basicamente o dobro da adaptação do episódio anterior, que havia adaptado 3
capítulos e aqui ele tava adaptando 6,5, então eu já fiquei meio preocupado aí, eu falei, putz, eles estão acelerando, por que eles estão acelerando tanto, sabe? Então quando eu vi que eles estavam acelerando bastante o processo, eu comecei a pensar, putz, eles vão cortar muita cena, tá ligado? Porque geralmente quando eles adaptam 3 capítulos para um episódio só, você tem alguns pequenos cortes, você tira alguns pequenos momentos não tão relevantes para encaixar no episódio. Agora quando eles vão adaptar 6, daí deve ter muita coisa que ficou de fora. E o episódio aqui, ele continua do exato momento onde terminou o episódio anterior, que foi aquele rápido dos Irmãos Miyas, que eles basicamente copiaram o rápido estranho, né, o rápido bizarro do Kageyama e do Hinata, e nós vemos aqui a reação do pessoal ao redor, né, do pessoal da comissão técnica, do pessoal da Karasuno, do pessoal do público, todo mundo que estava ali em volta assistindo, reagindo, e aqui eles já fazem um pequeno corte que eles tiram o Akashi e o Bokuto comentando esse momento, que o Akashi fala que basicamente os Irmãos Miya, quando eles fazem esse tipo de coisa, tomando para si a habilidade do adversário, eles estão colocando uma puta pressão psicológica no adversário, né? E aí ele faz uma graça aqui com o Bokuto e tal, que ficou de fora do anime. Nós temos até ali o Suna comentando, né? Ele falando assim, nossa, você realmente fez igual o Kageyama, né? Aí o Atsumu fala assim, eu não tenho a grande precisão que o Kageyama tem, né? Mas eu só gosto de copiar as coisas que são maneiras, né? Que são legais, que são divertidas. E daí o Ojiruara, ele até reage, fala assim, nossa, vocês têm uma super conexão de irmãos, né? Esse negócio de gêmeos, de vocês pensarem super conectados. E daí o Osamu, ele até pra analisar e fala assim, cara, eu não tenho uma confiança no Atsumu, não é uma questão de confiança entre eu e meu irmão. Até porque o meu irmão, ele é super desleixado, ele mente, ele pega as minhas coisas sem pedir, sabe? E aí mostra ali uns flashbacks dos dois, de como é a relação dos dois, que meio que o Atsumu meio que caga, assim, ele faz as coisas que dão na telha dele, e o Osamu, ele meio que reage na mesma proporção. Então ele tipo, beleza, você vai cagar pra mim, vou cagar pra você também. Tanto que tem uma parte lá que ele nem acorda o Atsumu, etc. E aí ele volta e fala assim, pô, não é uma questão de confiança, é uma questão de que eu sei que a bola vai vir, né? Não é uma confiança de irmão porque eles se amam, porque são irmãos, é uma confiança de que da força um do outro, né? A confiança que um tem na força um do outro. E aqui já temos o primeiro grande corte desse capítulo, desse episódio de Haikyuu, que basicamente eles tiraram completamente uma cena em que o Asahi mostra como ele passa a se concentrar para poder sacar, né? Porque o Asahi, ele tem essa alcunha de Ace, mas ele não era um grande sacador. E aí ele tenta aprender uma maneira de tirar toda essa tensão na hora de sacar, e aí o Ukai, né, o treinador, o Ukai, ensina ele a apertar a mão muito forte e soltar. E aí toda essa tensão que ele tem no corpo dele vai se dissipar. E aí ele consegue relaxar e fazer um saque. No mangá tem essa cena e ele saca em cima do Ojiro Aran, né, que é o Ace top 5 da Inarizaki. Ele faz um pontaço em cima do Aran e fica aquela rivalidade de Ace assim, que infelizmente não tem aqui no anime, né? E uma outra cena que temos aqui é o Kai falando pro Takeda Sensei, né, que ele tava meio aflito com essa questão dos rápidos dos irmãos Miya. Aí ele fala assim, relaxa, Sensei, porque não adianta ficar pensando muito nisso, porque a diferença que tem entre o rápido dos irmãos Miyas e o rápido do Kageyama e do Hinata é que eles já aperfeiçoaram de uma maneira que eles conseguem fazer e reproduzir isso a qualquer momento de qualquer lugar da quadra. Não é como se eles tivessem conseguido aprender a fazer a hora que eles quiserem. E aí logo depois o Atsumu emenda mais um rápido pro Osamu e aí o Kai fica tipo, putz, fudeu, né? Porque basicamente o Atsumu ele é um levantador muito habilidoso, né? Então, tipo, é uma questão de tempo para ele aprimorar esse novo movimento. O anime ele só volta a adaptar ali no momento em que o Atsumu ele tá analisando o Kageyama, né? Que no momento de desespero, o Kageyama tende a resolver isso muito rapidamente, né? Com um rápido junto com o Hinata. E ele meio que deduz isso, muito parecido com o que o Oikawa fez lá no começo, né? Lá nas primeiras temporadas, de conseguir prever esse movimento do Kageyama e do Hinata. E aí eles conseguem bloquear o Hinata totalmente. Aqui tem uma ceninha bem rápida que foi cortada do anime, então só tem no mangá, que é o pessoal da Oba Josai que tá ali assistindo, torcendo, fazendo uns comentários, né? Eu havia até comentado que a minha preocupação dessas cenas dos times de Miyagi estarem no encerramento poderia dizer que eles iriam tirar isso dos episódios regulares, né? Porque eles vão aparecer bastante comentando o jogo da Karasuno. E bem, meio que foi o que aconteceu. Então todas as cenas da Oba Josai que deveriam aparecer nesses capítulos estão fora do anime. Vão ficar somente no mangá
por enquanto. Uma outra coisa que fica de fora do anime é algumas tentativas de rápido do Atsumu para o Osamu que não dão tão certo, o que mostra que o Atsumu não conseguiu copiar perfeitamente no mangá. Ele ainda precisa aprimorar, ele ainda precisa se adaptar a esse novo rápido, porque ele não acerta 100% das vezes. No anime ficou parecendo que ele acerta todas as vezes que ele tenta, né? Mas não é bem assim que acontece. O anime então volta a adaptar o mangá ali no momento em que o Kai fala pro Hinata e pro Kageyama, né? Bem no momento em que eles são bloqueados para eles não ficarem tão afobados, né? A Hinata fica tipo, tá bom. Só que o Kageyama meio que caga, porque ele fala, mano, eu tô normal, tô tranquilo, eu tô assim como em todos os outros jogos, né? Porque o Kageyama ele tem essa padronização dele. Vemos vários comentários somente no mangá, né, deles comentando sobre essa questão do Atsumu Miya conseguir emular o rápido, né, do Hinata talvez estar se sentindo meio impotente por causa de ver a sua maior arma sendo roubada na frente de seus olhos. Tem um momento em que a Yachi aparece aqui, a gerente substituta ali da Kyoko, que ela tá pensando sobre essa questão do Hinata sempre tá lutando com pessoas muito mais fortes do que ele, né, que ele tem o seu diferencial, e aí no momento em que ele tá vendo esse diferencial meio que se esvair, e que também ficou de fora do anime. E aí voltamos para o anime aqui, que é o momento em que o treinador da seleção olímpica, né, aquele senhor barbudinho que parece o Tony Stark, que nós vimos na primeira parte da quarta temporada, ele conversando com outro senhor, né, e esse outro senhor comentando, tipo, nossa, esse camisa 10 da Caraça, né, ele marca bastante, mas deve ser meio frustrante ver o adversário utilizando a sua principal arma. E aí o treinador olímpico ele fala assim, será mesmo que ele tá frustrado com esse tipo de coisa? Porque basicamente o Hinata ainda precisa mostrar o seu valor sem o Kageyama, né? E que na verdade o Atsumu Miya conseguindo fazer o exato mesmo ataque que o Kageyama mostra que não somente um levantador consegue levantar pro Hinata, né? Consegue extrair a força dele, que basicamente o Atsumu é uma pessoa que também consegue levantar para o Hinata. Guarda bem essa informação, que essa informação vai fazer muito mais sentido no futuro e que a Furudata estava aqui, ó, preparando a gente, ó, muitos capítulos atrás. E aí ele finaliza, né, falando que a cara do Hinata não é a cara de alguém que tá frustrado, é uma cara de uma pessoa que tá completamente atenta e absorta ali naquela jogada. E aí nós vamos para mais um rápido do Kageyama com o Hinata e o Atsumu prevendo esse tipo de coisa de novo, né? Só que o Hinata, ele não luta somente com o Kageyama, ele consegue lutar sozinho, porque agora ele consegue enxergar o bloqueio, né? Nós já vimos a evolução dele vindo de temporadas passadas, que ele enxerga muito bem o bloqueio. E ele mira bem na pontinha da mão do Atsumu, que vai pra fora e consegue um ponto pra Karasu. Tem até um momento em que o Hoshiyume, ele tá ali, né, tá conversando com o Hirugami, e o Hirugami até comenta, ele fala assim, isso aí que ele fez, né, aí o Hoshiyume fala assim, ele viu, né, que ele viu o bloqueio se aproximando, ele viu a movimentação do bloqueio, ele conseguiu reagir ao bloqueio. O Kai até comenta aquelas palavras do Kageyama no começo, né, que ele fala que não, tô tranquilo e tal, que aquilo não era um blefe, né, que ele tava realmente muito tranquilo, muito bem na partida. E ele faz até um paralelo falando que o Kageyama do passado estaria tentando resolver tudo sozinho, mas aqui ele tá jogando pelo time. E aí nós vemos uma das maiores decepções desse episódio pra mim, que é o momento do bloqueio do Tsukishima, né? Basicamente o Atsumu Miya tenta mais um rápido, porém dessa vez ele é parado pelo Tsukishima, que já viu esse ataque rápido milhões de vezes, e ele odeia com todas as suas forças esse ataque rápido. Então ele é basicamente uma das únicas pessoas que realmente conseguem parar esse tipo de coisa, né? E aí por que eu detestei no anime? Porque no anime ficou muito estranho e mal adaptado. Além da questão de visual que ficou feio, né? Ficou estranho. Não teve peso. O levantamento do Atsumu nem pareceu um rápido, sabe? Ele tipo, parecia um levantamento normal e o Tsukishima parece que defendeu um levantamento normal, um corte comum e não um super rápido igual eles fazem, sabe? Ficou muito estranho e aqui era um momento de glória do Tsukishima, tanto que ele fala assim, eu sempre quis parar essa coisa, sempre quis parar esse rápido maldito, sabe? Ele meio que é uma vitória pra ele, assim, né? Tanto que o Kageyama e o Hinata, eles ficam tipo, isso foi pra gente ou isso foi pro Atsumu e pro Osamu, tá ligado? Então assim, essa foi uma das cenas que não me pegou, porque eu achei que o anime não soube adaptar bem. E o Kai até comenta, né, que se houvesse um assassino desse rápido, né, um bloqueador perfeito pra esse tipo de rápido, seria o Aoni da Dateko, ou o Inuoka da Nekoma, ou alguém que já viu milhares de vezes e sabe muito bem neutralizar, que é o caso do Tsukishima.
Então era um momento de glória dele, só que não foi tão glorioso assim, porque ficou estranho no anime, então, sei lá. E aqui mais uma vez a gente tem um corte de cenas que não tem no anime, que não foi adaptado do mangá, que é todo o Suguru e a Mika conversando sobre a jogada ali que resultou no bloqueio do Tsukishima, como ele soube analisar muito bem aquela jogada, descartando todo um lado de ataque e focando somente no Osamu e prevendo que o rápido iria acontecer. Mas como eu havia falado já, muitos dos comentários da plateia, do pessoal de fora, vão ficar de fora. O que é uma pena, porque eu sempre falo, porque eles engrandecem a obra, né? Eles ampliam muito mais a percepção que a gente tem e também desenvolvem personagens somente pelos comentários que eles fazem. E aqui nós vemos uma ceninha que a torcida tá comentando sobre como eles nunca ouviram falar sobre a Karasuno, mas que eles têm jogadores muito interessantes, né? Tem o Ace ali, que eles falam que é o Samurai, que ele é muito forte, tem o Líbero, que é muito bom, o Capitão, que é o número 1, que tem uma variação de recepção, e aí eles olham pro Tanaka e falam assim, e aqui o careca ali que parece o Buda, ele é bem enérgico, né? Isso deixa a Kanoka putaça, você não mexe com o meu homem não, caralho, você não mexe com o meu boy. E aí o Tanaka acaba fazendo um ataque que é bloqueado pelo Suna, mas ele se contorce todo ali para poder desviar e a bola vai para fora, né? E vocês podem perceber que o Tanaka tá sendo bloqueado todas as vezes. Isso vai ter uma culminação no próximo episódio que vai ser muito importante para ele, então fique de olho. Nós vamos ter aqui um segundo momento de glória pro Tsukishima, que é o momento em que ele consegue cortar a bola num ponto muito mais alto do que ele já cortava. Nós vimos nos episódios anteriores, né, que o Kageyama prometeu que ele não vai mais pegar leve com o Tsukishima, que ele vai aproveitar essa altura que o Tsukishima tem para fazer levantamentos mais altos para ele conseguir cortar de mais alto. E aí nós vemos aqui isso acontecendo na prática, né? O Daichi acaba recebendo um saque ali muito difícil, que ele faz uma recepção bem sofrida, e aí o Kageyama faz um levantamento mega alto que vai por cima do bloqueio do Suna e o Tsukishima mete no chão. Essa cena em específica, ela continua feia no anime, porém eu achei que ela tá um pouco mais bem adaptada, tem um pouco mais de peso ali, o ângulo de câmera que eles usaram é muito mais interessante, então eu não fiquei tão decepcionado aqui, porque eu já tava da cena anterior, mas aqui nessa cena eu achei um pouquinho melhor, sabe? Eu achei ok, pelo menos. Na jogada seguinte nós vamos ver dois personagens bem importantes para ela, né? Que é o Kinoshita, que é um dos pint servers da Karasuno, que vem se desenvolvendo mais recentemente, e também do Hinata. O Kai, ele resolve colocar o Kinoshita para sacar nesse momento fatídico, para dar um pouco mais de ânimo para ele, né? Um pouco mais de experiência para ele. Só que ele fica completamente nervoso, com medo de sacar, assim como era o Yamaguchi lá no comecinho, né? Mas aqui ele ainda tá aprendendo a ter essas frustrações. E aí o Kai fala para ele, começa a falar o nome e a idade de todos os defensores da Inarizaki que estavam na linha de trás naquele momento, para mostrar para ele que não era nenhum bicho de 7 cabeças, não era nenhum alienígena que ele estava enfrentando, não era adulto, eram jovens, eram estudantes igual a ele, então ele não tinha por que ele se preocupar. E aí ele toma um pouco mais de confiança e faz um saque flutuante ali que tira um pouco o líbero da jogada. Mas no momento em que o Atsumu vai levantar para o irmão dele cortar, nós vemos ali uma conversa que o Kai teve com o Hinata, né, que ele basicamente pede para o Hinata marcar meio que individualmente o Osamu, né, fazer um commit block, que é basicamente ele fazer uma marcação individual no Osamu, né, para onde o Osamu vai, ele vai atrás, assim como o Inuoka da Inarizaki fazia com ele. E daí ele consegue fazer o seu primeiro ponto de bloqueio ali, um bloqueio excepcional que o Osamu nem viu o Hinata vindo, né, porque o Kai resolveu aproveitar essa agilidade e a impulsão que o Hinata tem. Mas o Hinata, ele acaba percebendo que não vai ser muito fácil marcar o Osamu, né. O Kinoshita, ele acaba saindo ali depois de fazer o seu saque, ele meio que se cobra, sabe? Ele fala, putz, eu deveria ter tentado ousar mais, sacar em lugares mais difíceis e mais complexos para ter uma glória um pouco maior. E ele tá juntando esse querer de sacar melhor, que é bem legal pro desenvolvimento dele. Enquanto isso, o Hinata tá ali meio que apanhando pro Osamu, né? O Osamu acaba fazendo ponto em cima dele e ele fica tipo, cara, como é que eu vou parar o Osamu, né? Porque o Tsukishima até fala, né, que fazer essa marcação individual, quando você tem um pouco menos de experiência, porque são diferentes dos dois jogadores a questão de nível de experiência, é muito complicado. Isso só demonstra que a primeira tentativa do Hinata nada mais foi do que sorte. Então, o Hinata vai precisar se virar nos 30 para conseguir bloquear, né, conseguir desenvolver muito mais essa percepção de bloqueio. E aí ele começa a pensar, qual que é o tipo de bloqueio que eu mais detesto na minha vida? Qual é aquele que mais mete medo?
Aí ele começa a pensar em todos os bloqueadores que ele já enfrentou, no Aoni, no Kuro, no Tendou, no Inuoka, no Hyakuzawa. Mas a pessoa que mais metia medo nele, né, que deixava ele muito mais apreensivo na hora de cortar, era o Matsukawa Issei da Aoba Josai. Tem até uma ceninha ali que mostra ele indo bloquear o Hinata, falando assim, não corta pra cá, não corta pra cá. E aí ele faz basicamente a mesma coisa, o que força o Samu a cortar diretamente pro Nishinoya, né? E aí ele faz aquele papel em que o bloqueador, ele bloqueia, né, obviamente, mas ele impede a passagem para um lado e deixa o outro livre para a pessoa que estiver recepcionando conseguir receber ela da melhor maneira possível. E aí quando o Nishinoya recebe, eles conseguem fazer a questão de se misturar e distrair, né? Que o Hinata ele não parte na frente de todo mundo para cortar, mas ele mistura o seu tempo junto com os outros jogadores e consegue marcar. Ponto pra Karasuno. Nós temos uma outra ceninha ali com o treinador olímpico e aquele senhor que tava junto com ele, que basicamente o senhor fala assim, pô, a Karasuno tá dando um gás ali na Arizaki, né? E aí o treinador olímpico ele fala, pô, se você parar pra analisar bem, quem tá tendo que reagir ali a uma força extrema é meio que a Inarizaki, ela tá tendo que se defender da Karasuno e não o contrário. Não é como se a Karasuno estivesse sendo o azarão dessa partida, é mais como se a Inarizaki estivesse cedendo a força da Karasuno, até porque ela tava mostrando armas cada vez mais diferenciadas e ele atribui tudo isso ao treinador Ukai, né? Ele até cita o avô do Ukai, né? Fala dessa questão de manter o equilíbrio do time, né? De sempre estar inventando coisas novas para nunca cair nas armadilhas do adversário. Daí nós temos uma ceninha do ataque do Aran ali, que ele mete a bola no chão de uma maneira bonita, né? Não tão bem animada, mas bonita, mostrando que ele é um dos top 5 junto com o Bokuto, né? Porque ele é um dos atacantes mais perigosos do Japão. Mas aí nós temos o nosso querido Ace, né? Nosso querido Asahi, que é impulsionado ali pelo Nishinoya, fala assim, não, vai lá, faz igual o Aran, corta igual ele, não sei o que. O Asahi fala assim, mano, não sou igual a ele não, tá ligado? Mas na hora de cortar, ele puxa o bração aqui pra trás, viado. Ó, bah! E aí ele erra o corte, porque ele errou o timing e aí ele acaba fazendo apenas uma deixadinha por cima, uma finta ali por cima do bloqueio, e ele fica tipo, oh, foi mal aí e tal, desculpa. E aí o Bokuto ele fica tipo, ah, esses corvos malditos, eles ainda estão testando coisas aí, eles ainda estão experimentando coisas novas. E aí já aquece aquele fogo, né, porque os caras gostam de jogar. E aí quando finalmente o Hinata ele vai para a linha de trás, ele fica animadão, porque ele vai poder treinar sua recepção de novo, ele vai poder botar em prática tudo que ele tem aprendido, mas ele logo é substituído pelo Yamaguchi, né, que o Yamaguchi vai entrar como pinch server, e super confiante, ele começa a mentalizar tudo que ele precisa fazer da maneira mais comum e metódica que ele sempre faz. Então se afastar da quadra, segurar a bola e olhar para o seu ponto de reset, que nós vimos que ele desenvolveu uma técnica para se acalmar, que é olhar para um ponto em específico, resetar toda a sua angústia, todo o seu nervosismo para poder dar uma aliviada, que é a plaquinha de saída da quadra. Porém, a plaquinha de saída estava coberta por uma bandeira de um outro time. Ele começa a ficar super nervoso, porque ele não tá enxergando mais o ponto de reset dele, que ele havia praticado tanto para poder chegar nesse nível, né? E ele começa a ficar super nervoso, com o pessoal gritando, o pessoal buzinando na orelha dele. E aí aqui nós temos mais um corte que para mim é muito prejudicial pro anime, né? E aqui nós temos todo um drama do treinador do Yamaguchi, né? Que ele precisa cruzar toda a quadra, porque veja bem, o Yamaguchi estava aqui sacando e eles estavam na torcida aqui atrás. Ele precisa dar toda a volta na arena para chegar do outro lado para conseguir ajudar o seu pupilo a mostrar um novo sinal de reset. Só que a gente não tem essa cena aqui. E é uma cena, tipo, super rapidinha, dava para ter feito, sabe? Que é todo o drama dele conseguir chegar a tempo pro Yamaguchi conseguir sacar. E aí no anime a gente só vê ele gritando, Tadashi! E aí ele mostrando a sacolinha que serve como ponto de reset pro Yamaguchi. E o Yamaguchi consegue fazer um ponto de ace em cima do Ojiro-Aran. Mais uma vez, cortes que quebram todo um clima, quebram toda uma expectativa, quebram todo um desenvolvimento entre personagens, sabe? Acho que a parte do Yamaguchi em si ficou até ok, mas essa parte de adesão do que seria o treinador dele correndo, sabe? Desesperado para chegar a tempo. Tanto que o companheiro dele no mangá, ele percebe a ausência do amigo que ele havia ido correr, né? Só que aqui no anime não tem tudo isso. Então ele fica tudo muito meio acelerado, sabe? Meio faltando coisas. Você sente que não tá completa a informação, sabe? Mas aí o Yamaguchi vai lá, saca, faz o ponto em cima do Aran. E aí finaliza o episódio com ele fazendo o segundo saque.
Então é isso, pessoal. Basicamente esse foi o episódio. Um episódio que foi mal animado, mal feito e que não tem muito o que falar, né? Como eu havia dito, haverão episódios mal animados, porém esse daqui em especial ele ficou muito feio. E a gente até entende de certa maneira que foi por causa que foi um outro estúdio que não estava adaptado para o novo traço, não estava adaptado para os designs estabelecidos. Para você ter noção, a Production ID demorou praticamente metade de uma temporada para conseguir trazer alguma coisa satisfatória, alguma coisa um pouco mais bem polida, sabe? Então vir um estúdio de fora para poder animar não foi uma das melhores decisões, mas se isso quer dizer que a Production ID vai trazer episódios com muito mais qualidade, eu espero que seja isso. Mas o que me deixa chateado não é essa questão de dar para um outro estúdio animar. É você dar tantos capítulos de adaptação para um único estúdio que vai fazer cagada, sabe? Porque assim, não foi o estúdio menor que decidiu, nossa, vou adaptar 6 capítulos. Muito provavelmente eles receberam um script, falaram assim, ó, vocês vão adaptar desse ponto até esse ponto, e aí vocês façam o melhor trabalho que vocês conseguirem. Pra que vai dar 6 capítulos para ele? Com cenas tão importantes, tá bom? Que nessa partida vai ter muita cena importante, vai ter muita cena marcante, mas tipo, pô, 6 capítulos, dá 3 capítulos pra ele e vamos resolver o resto depois, tá ligado? Mas infelizmente a gente perdeu algumas cenas bem específicas aqui dos irmãos Mia praticando basicamente o rápido que eles não haviam dominado, mas aqui basicamente no anime ficou parecendo que eles faziam perfeitamente todos os rápidos. Nós perdemos ali o Tsukishima fazendo o seu bloqueio fenomenal de um dos rápidos dos irmãos Miyazaki, que ficou muito fraco aqui no episódio. Teve também o commit block do Hinata, que ficou meio meh, né? Poderia ter sido muito melhor, mas infelizmente não ficou tão bom. Nós tivemos de fora o desenvolvimento do Asahi, porque assim, ou eles vão colocar nos próximos episódios de alguma maneira essa introdução, porque senão não vai fazer sentido nenhum se eles tirarem totalmente essa cena dele explicando qual que foi a técnica que ele desenvolveu para poder se concentrar. Eu acho que eles trocaram de lugar essa cena, porque senão não vai fazer sentido nenhum daqui pra frente. Então fica aqui a minha esperança, porque é necessário pro personagem, sabe? Pro crescimento dele. Daí nós tivemos toda a cena do Yamaguchi podada ali, cortada, com muitas cenas de fora, mas que tipo, beleza, ok, a gente compreende. E todos os comentários externos ao jogo, né? Do Suguru com a Mika, do casal desconhecido que ficou de fora, alguns comentários dos próprios narradores da partida, que a gente havia comentado que muito provavelmente quase todos vão ficar fora, um ou outro vai aparecer durante a partida. Nós tivemos comentários da Yacht de fora, sabe? Então, tipo, teve muito corte esse episódio. E eu aconselho a vocês a, em algum momento, lerem o mangá. Porque, assim, tem muita coisa que vai ficar de fora e desse anime eu tô ficando um pouco preocupado. Mas se vocês quiserem a experiência completa, eu acho que vocês deveriam ler o mangá em algum momento. Eu particularmente achei o pior episódio da temporada disparado, assim, foi muito ruim, muito ruim. Tanto em animação, quanto em direção, quanto em adaptação, eu achei bem ruim. Eu acho que acabou sendo um pouco de desrespeito com os fãs. Até gente que tava gostando do andamento da temporada acabou achando horrível esse episódio. Muita gente com quem eu converso que gosta do design, da animação da quarta temporada ficou horrorizado com esse episódio. E eles têm razão, não tem como tirar a razão desse pessoal, sabe? Então, assim, eu espero que os próximos episódios sejam de muito maior qualidade, porque senão vai ficar um pouco difícil de defender, sabe? Bom, mas então é isso, pessoal. Eu quero saber de vocês, se vocês gostaram ou não do episódio, por que vocês gostaram e por que vocês não gostaram do episódio. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado de toda essa análise, que deve ter ficado um pouco mais comprida, mas é necessário a gente poder bater todos os pontos aqui importantes, principalmente comparando anime e mangá, pra gente poder saber o que tá acontecendo em cada uma das mídias, pra gente saber se tá sendo bem adaptado. E eu quero muito saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários e eu agradeço demais a presença de todos vocês. Haikyuu você assiste oficialmente pela plataforma da Crunchyroll, que licencia o anime aqui no nosso país. Vou fazer mais uma vez o convite de vocês passarem no primeiro link da descrição, conferirem o Apoia-se, ver se vocês têm vontade de apoiar o trabalho para a gente poder manter o nosso canal ativo e trazendo muito mais conteúdo para vocês. E também convido vocês a me seguirem nas minhas redes sociais também, Instagram e o Twitter, para a gente falar muito mais de Haikyuu, de anime, de games, de cultura pop
num geral. Muito obrigado de coração, espero que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo que vai ajudar muito o nosso trabalho. Sério, compartilha com todo mundo que você conhecer, em grupo, em todas as redes sociais, marca a gente que a gente reposta e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima gameplay aqui no canal. Falou, pessoal!